programa Conversando com o Prefeito recebe novamente o chefe do Executivo, Eloir Morona. Seja bem-vindo, Eloir. Muito obrigado, Marcos. Grande prazer estarmos aqui no Folha News, né, trazendo algumas informações referentes à nossa viagem a Brasília, referente às situações que vão ocorrer na Marcha dos Prefeitos, referente a alguns projetos que nós encaminhamos e que já temos algumas sinalizações positivas. Quais serão as principais reivindicações? Porque certamente o senhor vai visitar alguns gabinetes de deputados, ministérios, enfim, o senhor poderia nos adiantar alguma coisa, prefeito? Tenho algumas pautas que estão entravadas no Ministério da Educação, onde a gente vai levar a solicitação da construção de uma creche para o município de Lagoa Vermelha, que já havia encaminhado e que em algum momento ela está parada, não houve mais movimentação. A gente vai lá para ter conhecimento da situação, se precisa inserir mais algum documento, qual é o trâmite agora que nós vamos seguir. Visitaremos com certeza toda a bancada gaúcha de deputados, independentemente de partidos, né? Nós visitaremos os deputados lá, levando os anseios, solicitando que nos apoiem em algumas demandas, nos apoiem também financeiramente com emendas parlamentares, mas eu acredito que a maior luta nessa marcha é justamente nós podermos levar aos nossos deputados algumas situações onde eles podem ajudar os municípios na questão, principalmente no que tange a reforma tributária, que embora ela tenha sido aprovada, é bom que se diga, ela foi aprovada pelo parlamento, né? Mas existem alguns pontos que talvez não tenham sido bem estudados e que, da maneira como ela está posta, haverá um prejuízo irremediável para os municípios, principalmente municípios pequenos, e aqui eu incluo Lagoa Vermelha. Então, uma das grandes pautas que nós levaremos junto aos nossos deputados serão solicitações feitas pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, para que eles se engajem junto à nossa confederação, para que a gente possa fazer algumas alterações nessa reforma que já começa a ser implementada. Ela tem um prazo aí de 5 ou 6 anos para ser implementada totalmente, mas ela começa quase que de imediato a sofrer algumas alterações. Então a gente vai levar esses anseios. Nós temos marcado uma reunião com os prefeitos do Rio Grande do Sul, com a bancada gaúcha, para que a gente possa discutir situações inerentes ao nosso estado, inerentes à questão da estiagem, inerentes ainda aos quesitos da enchente que assolou o estado e que ainda nos cobram resultados na arrecadação, nos cobram resultados na ordem de investimentos para a recuperação. E alguém pode falar, mas Lagoa Vermelha não sofreu tanto com a enxurrada, com a enchente, enfim. Mas até agora nós estamos ainda trabalhando na recuperação de estradas, né? Então, muitas estradas foram danificadas, nas estradas do interior. Nós temos algumas questões de drenagem dentro do município. Aqui eu cito a Tiradentes, que nós vamos ter que, inevitavelmente, buscar uma forma de financiamento para bancar essa obra, porque ela é uma obra de um volume relativamente alto. E se nós formos esperar juntar dinheiro do poder público municipal, talvez a gente leve aí um mandato e não consiga executar essa obra. E essa obra ela urge, né, principalmente para esses moradores que sofrem a cada chuva mais forte que dá, com a água batendo às suas portas. Então, nós temos estudado isso, buscar alguma forma de financiamento. Se não houver financiamento federal, estadual, buscar de forma na iniciativa privada, nos bancos, enfim, para que a gente possa, então, conhecer as modalidades que facilitem ao município, né, uma obtenção de um juro mais em conta, para que a gente possa fazer essas obras que são muito urgentes, né? Alguém pode falar mas tem que realizar. Nós estamos falando de uma obra aí no em torno de 6, 7 milhões. Né, que tem que movimentar, tem que transpassar a BR-285 para que não haja mais aquela retenção de água ali no bairro Rodrigues. Nós temos que fazer uma proteção no córrego que transpassa o bairro Medianeira, para que não haja perigo de invasão das águas nas moradias ali perto. Nós temos que fazer todo um trabalho de drenagem da Tiradentes e da Paim Filho.
Então, tudo isso a gente vai levar para Brasília, né? São projetos, a gente vai levar em mãos, a gente vai discutir e vai ter a oportunidade de juntamente com outros prefeitos, discutir e levar os anseios da nossa região, do nosso estado. Voltando um pouco agora para o município de Lagoa Vermelha, o senhor recentemente realizou algumas inaugurações, entre elas a Avenida Benjamin Constant, nova pavimentação, e também o senhor realizou a assinatura de um contrato habitacional com a Caixa. Duas notícias, acredito, importantes para o município. Muito importantes, né? A Benjamin Constant Marco, né? Uma obra aí que ultrapassa a casa de R$ 1 milhão na pavimentação, uma pavimentação de CBUQ, asfalto quente, mudou relativamente a entrada na nossa cidade, tanto a parte estética como a parte operacional, o comércio e a indústria que lá se encontram naquela região que não tinha esse pavimento antes estão recebendo mais fluxo de pessoas e isso é bastante importante para nós. Nós procuramos fazer essa obra no mais rápido possível, porque entendemos que logo aqui em seguida já inicia nosso inverno, e aí começam as chuvas e o frio, fica um pouco mais difícil de nós trabalharmos com essa massa de asfalto quente. Então nós realizamos essa obra, a obra está a contento, estamos terminando o passeio ali para que as pessoas possam se deslocar com segurança por essa via. Fizemos a inauguração no dia de comemoração da emancipação política do município, dos 144 anos. Aproveitamos essa data, onde as pessoas que estiveram em Lagoa Vermelha puderam correr pela avenida, né? E muitas pessoas de fora, tivemos aí quase 2 dezenas de corredores, né? E as pessoas elogiando o trajeto, que ficou muito bonito. Tivemos, paralelo a isso, algumas pavimentações no bairro Boa Vista que já estão ocorrendo. São 3 ruas pavimentadas já nesse momento. Estamos caminhando para a 4ª rua, lá do bairro Boa Vista, que é a nossa intenção, como eu falei em outros programas, chegarmos ao final dos 4 anos sem nenhuma rua sem pavimento. Então a gente vai avançando aos poucos, né? E essas demandas foram demandas levantadas no nosso primeiro gabinete no bairro. A respeito das moradias populares, onde nós assinamos esse protocolo de intenção, uma espécie de contrato, né, é um passo a mais. Esse processo iniciou ainda no governo do prefeito Gustavo Bonotto, que inseriu no sistema do PAC, do governo federal, a intenção de Lagoa Vermelha concorrer os recursos para construir essas 50 casas. Nós, a partir do momento em que assumimos, nós demos sequência a esse projeto e cada vez mais fomos inserindo documentações e tudo que era exigido e chegamos ao ponto agora de assinarmos esse protocolo, esse contrato. Fomos informados lá na reunião da FAMURS em Erechim, por a nossa presidente Adriane tomou posse. Lá estava um escritório, um estande da Caixa Federal, nós fomos informados da possibilidade, já fizemos um ato de assinatura desse protocolo, desse contrato, e aí então agora quais são os passos? A Caixa Federal vai nos demandar alguns documentos relativos ao terreno, relativos à infraestrutura, e nós vamos passando para a Caixa Econômica Federal. Eles vão nos dando ok. A partir do momento em que nós fecharmos o checklist dessa documentação, quando houver recurso financeiro da Caixa Federal, eles fazem o repasse na ordem de R$ 6 milhões, e aí então nós executaremos um pré-projeto que vem pronto do Ministério, lá que vem do governo federal, para a construção dessas 50 casas, num terreno que já foi desapropriado pelo município. Prefeito, a partir de agora já existe previsão de novas inaugurações em Lagoa Vermelha? Nós temos ainda por inaugurar a nossa Lagoa do Hernani, né, que está em fase de finalização. Temos ainda algumas ruas para serem inauguradas, que estão sendo pavimentadas, e temos mais 2 boas notícias, Marcos, né, que eu trago aqui em primeira mão para vocês. Nós iniciaremos então a movimentação para a revitalização de 2 praças aqui no centro da cidade. Se não me engano, a Praça 7 e a Praça 10, que popularmente a praça em frente ao Cotrijal e a praça em frente ao Caron, se não me engano. Do Dr. Kramer ali? Isso, é aquelas 2 praças ali, que era um projeto também que foi iniciado
há muito tempo atrás e que os recursos estavam entravados. Nós estamos retomando essas negociações para que a gente possa, então, revitalizar essas duas praças. Eu acredito que dentro em breve nós já teremos notícias aí das licitações para fazer mais essas obras que são de suma importância. Para quem transita pela praça, a gente vê que em alguns locais as raízes elevaram o pavimento ali do passeio público, que torna bastante difícil e perigoso para as pessoas se deslocarem. Então a gente vai começar a fazer essas, digamos assim, repaginações dessas duas praças. Recursos do município. São recursos do governo do estado. Né, recursos do governo do estado com contrapartida do município. Custo estimado? Eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, acho que é em torno de R$ 400.000 as duas, em torno disso, mas não tenho certeza, né, porque o projeto sofreu algumas alterações, né, ele é um projeto aí que demanda de mais de ano, então há uma variação de orçamentos e tudo mais, que inclusive nós tivemos a notícia que o nosso planejamento lá estava refazendo algumas questões para alcançar o governo do estado para que haja a liberação desses recursos. O senhor mencionou as pavimentações que estão sendo realizadas em Lagoa Vermelha. Existem outras que, a partir de agora, também serão efetuadas, vamos dizer assim, de médio porte? Sim, nós temos a rua Adelino Argenta, que vai sofrer, que é uma rua com pavimento de paralelepípedo irregular, uma das ruas que vem aí há alguns anos sendo reivindicada, inclusive com reivindicações de vereadores no passado e tudo mais, a gente vai tentar, e posterior a isso a gente vai ah, fazer, se for o intuito do Jardim Lindóia, fazer as ruas lá do Jardim Lindóia. É bem provável que na nossa reunião do Gabinete dos Bairros seja uma das solicitações daquele bairro, que realmente os pavimentos lá eles não estão bons. Então, provavelmente seja essa uma das reivindicações do bairro. E se essa for a reivindicação, se esse for o anseio daquela localidade, nós daríamos uma prioridade, sim. Em nível municipal, o prefeito, algumas lideranças e o próprio jornal Folha do Nordeste, no último final de semana, levantou umas questões relacionadas à BR-470, trecho André da Rocha, a Barretos, ou Barretos André da Rocha. Em nível de chefia de executivo, existe alguma reivindicação em andamento? O senhor tem feito algum contato nesse sentido? A partir do momento em que nós fomos a Brasília e quando iremos novamente, a gente sempre levanta essa hipótese, né? A gente movimenta prefeitos da região, prefeitos envolvidos, prefeito Felipe de André da Rocha e outros prefeitos para a gente poder ter força política para movimentar. Mas quando se fala de BR-470, a gente tem que ter muita calma para não se exacerbar na hora da comemoração, né? Pelo que a gente vê, pelas informações que a gente teve ultimamente, nem o projeto ainda está concluído, né? Eles estão estudando a realização do projeto, então é provavelmente que vá mais um ano para a realização do projeto, né? Então é um projeto grande. No que nos consta, ele inclui inclusive a duplicação de algumas áreas da pavimentação da 470 já existente, até porque se nós ampliarmos o fluxo pela 470 aqui por Barretos e André da Rocha, vai ocasionar uma situação de sobrecarga de veículos lá na frente, né, em Veranópolis e Bento, em própria Nova Prata, entre Nova Prata. Então há que se fazer um planejamento de toda essa via. Eu sou um pouco cético nessas questões de quando há uma promessa, né? Então eu prefiro aguardar um pouquinho mais e quando tiver com concretude de algum projeto a gente começar a comemorar. Mas a nossa pressão ela sempre ocorre, né? E cada vez que a gente vai para Brasília, a gente não deixa de dar uma cutucadinha lá para ver se consegue de alguma forma pressionar. Mas ressalto que nós sozinhos, o prefeito sozinho, não vai ter força, o executivo sozinho, o legislativo sozinho não vai ter força. O que nós temos que ter é uma união de esforços, né, entre executivo, legislativo e até mesmo judiciário, se assim for necessário, municipal, estadual, né, regional, para que a gente possa ter força política para reivindicar essa obra que é bastante importante para o desenvolvimento regional. Prefeito, para encerrar, uma última pergunta. Nos bastidores, tempos atrás, o senhor comentou comigo que seria sua intenção de talvez edificar, vamos dizer assim, alguns monumentos
com aspectos do município de Lagoa Vermelha. Chegou a levar essa ideia para frente? Estamos assim trabalhando quase que diariamente nisso, Marcos, né? Nós temos um projeto bastante arrojado lá principalmente para o Parque da Lagoa Vermelha, né? Onde agora já se ultimam os preparativos para nós começarmos a primeira fase. Eu acredito que em breve já deve estar licitada essa parte. E lá no próprio Parque da Lagoa, a nossa intenção é construir alguns monumentos mostrando a história de Lagoa Vermelha, a história da formação de Lagoa Vermelha, dos tropeiros, enfim. E aqui dentro da cidade também nós temos a intenção de buscar parcerias, né, uma parceria público-privada, para que a gente possa, principalmente, tomar posse da nossa identidade, né, o nosso título de capital nacional do churrasco e capital nacional da chula. Então nós temos que unir esforços aí para de repente fazer um pórtico de entrada. Por que não um pórtico de entrada na Benjamin, né, ou algum um monumento dentro da cidade? A gente já tem conversado com algumas entidades. O Piquete 35 se demonstrou muito receptivo a essa ideia, já está se movimentando para algumas formações justamente na comemoração dos seus 40 anos, e eu acho que é assim que deve ser, né? Nós procurarmos essas parcerias público-privadas e público e entidades para que a gente possa fazer alguns investimentos também nessa característica de Lagoa Vermelha e nos apropriarmos da nossa identidade aí, turística, culinária, de capital nacional do churrasco e turística cultural de capital nacional da dança da chuva. Muito obrigado, prefeito, por estar mais uma vez aqui no Estúdio News. Eu que agradeço. Nosso retorno de Brasília, voltamos a conversar. Ok. Este foi o prefeito Eloir Morona de Lagoa Vermelha. Lembrando que essa entrevista também terá repercussão no jornal Folha do Nordeste.